Olá, Meu nome não importa. O que importa é o tema que eu venho apresentar para você, que eu tenho certeza que você gostaria de estar fazendo o mesmo que eu estou fazendo de alguma forma. Pode me chamar de Cid Braz. Cid significando cidadão e Braz, brasileiro. Sou um cidadão brasileiro muito frustrado com a nossa política, como as coisas acontecem na nossa nação. Eu não sei se você é como eu, mas cada período eleitoral nasce uma pontinha de esperança de que agora as coisas vão acontecer. Mas logo depois, novamente, somos tomados por frustração e por indignação. E por várias razões. Vemos que a corrupção está aumentando cada dia entre os governantes. Vemos que o número de interessados por um partido político, por um mandato político, cresce. Por que será? Vemos que os que lá estão fazem tudo para se perpetuarem no cargo. Vemos que os que possuem um mandato político esforçam-se ao máximo para elegerem os seus parentes também. Vemos que os privilégios de um parlamentar são muitos, mas nenhum deles se levanta para abrir mão, para ser contra esses privilégios que eles recebem. O povo até fica indignado, mas não pode fazer nada mais depois que já elegeu. Vemos que a imunidade parlamentar protege o político de ser punido pelos seus crimes e o poder de caçá-los está nas mãos deles mesmo. Também está nas mãos deles, o poder de fazer as regras de salários e benefícios. Vemos que muitos dos que estão no exercício de um mandato trabalham esse mandato para poderem serem reeleitos no próximo. E vemos que o segundo mandato de um executivo tem sido inferior na qualidade em relação ao primeiro, quando deveria, pela experiência adquirida, ser bem melhor. A conclusão que chego é que se nós, povo brasileiro, desejamos ver mudanças, desejamos ver uma classe política de governantes que se aproximam dos nossos ideais e de nossas realidades, que se queremos pessoas que realmente nos representem, nós precisamos tomar algumas medidas. Precisamos de uma mudança de paradigma. Quando falo em medida, quero dizer, vamos aproveitar essas eleições para fazermos uma reforma? Se os que estão aí há 2, 3, 4 mandatos não fizeram as mudanças que precisavam ser feitas, você acha que se tiverem mais um mandato, eles vão fazer a mudança? Você consegue perceber que dar 2 mandatos a um prefeito, governador ou presidente está sendo ruim, com raras exceções? Você está feliz em ver que um político que é acusado de corrupção continua no exercício do cargo recebendo salários e benefícios? E o que acha da imunidade parlamentar que protege o político? E o poder que o colegiado tem de caçar ou absolver? E na maioria das vezes, os políticos estão sendo absolvidos. E o que dizer de uma pessoa que busca um segundo mandato e permanece no cargo normalmente, recebendo salários enquanto faz a campanha? Povo brasileiro, isso tudo está muito errado. Mas se depender dos que lá estão, não vai mudar. Sabe por quê? Porque o sistema está viciado, monopolizado. Por isso, muitas pessoas como eu e você não comparecem nas urnas, não têm prazer de votar. Outros votam em branco ou nulo por estarem frustrados e indignados. As coisas precisam mudar e é aí que eu e você entramos. É certo que pela atual legislação, um deputado e senador pode se reeleger quantas vezes quiser, mas nós não somos obrigados a votar neles. E aqui não estamos levando em conta se o mandato foi bom ou ruim. O que está ruim é o sistema. A eles que fizeram um bom mandato, nossa gratidão, mas queremos mudar as regras. Não votaremos mais em um governante para um segundo mandato. Um prefeito, um governador, um presidente. Pois, como eu já falei, o primeiro mandato tem sido desenvolvido com foco no segundo. Pois é um mandato com medidas pontuais e eleitoreiras, tendo em vista os índices das pesquisas eleitorais para o segundo período. Não votaremos mais em um partido mais que 2 vezes. Queremos mudança, sangue novo, mente nova. Não votaremos em quem tem parentes com o mandato já. Raciocine comigo.
Se uma pessoa se apresenta para representar uma região com 2 milhões de pessoas que seja, ela não pode muito bem representar a sua família? Claro que sim! Vamos dar oportunidade para outras pessoas. Tudo bem que a legislação permite isso, mas nós não elegeremos pessoas da mesma família, se já tiver parente de primeiro ou segundo grau no mandato. Nós queremos que ninguém seja privilegiado pelo sobrenome ou parentesco, enquanto os outros não têm a mesma oportunidade. Eu estou propondo essas coisas porque eu sei que se não fizermos de baixo para cima, não acontecerá. Esperar que quem tem o poder de fazer as leis vá modificá-las, comprometendo seus próprios benefícios, é esperar muito da natureza humana. O que eu estou dizendo é que criamos um sistema que ficou muito viciado. E deixar que os governantes e parlamentares mudem essa realidade é esperar demais deles. Eles não vão conseguir mudar as coisas sozinhos, precisam da nossa ajuda, do nosso apoio. Assim entendemos que não é hora para grandes manifestações de protestos. Também não podemos ficar parados ouvindo os programas eleitorais que serão replay ou repetição do que passou nas eleições passadas. Não é hora também de ficarmos ouvindo o que os candidatos farão se forem eleitos. Nós estamos mudando o paradigma, estamos invertendo o processo. É hora de dizer quais são os candidatos que serão eleitos. O que nós queremos de mudança, quais serão as regras, o que nós esperamos de nossos representantes e mais, o que e quem nós não queremos mais. Aqui não é apenas uma questão de ser ficha suja ou limpa, de defender o direito do pobre, das mulheres ou dos negros, envolve isso e muito mais. Eu gostaria de chamar isso de reforma política popular. Essa reforma tem por objetivo fortalecer a democracia, tornando o sistema eleitoral mais competitivo, mais barato e mais justo. Diminuir a corrupção ao não deixar o governante criar raízes no poder e pela criação de mecanismos que punam mais rápido os envolvidos em deslizes ou improbidades administrativas. Fortalecer a cidadania ao tornar o povo protagonista da construção da sua realidade e não refém dela ou de pessoas que usam a realidade para perpetuarem a realidade ou se perpetuarem nos cargos. E provocar alteração na Constituição para garantir mudanças permanentes. Nosso procedimento de reforma será o seguinte: não reelegeremos mais prefeitos, governadores e presidentes. Agradecemos o seu mandato com todo respeito, principalmente os que fizeram um bom trabalho, mas é hora de mudança no processo. Elegeremos os deputados uma vez e uma reeleição se trabalharem bem. Os senadores, uma vez só, está muito bom. E a todos que fizerem um bom trabalho, o nosso muito obrigado. Queremos dar oportunidade para outros fazerem aquilo que vocês, com toda a competência, com toda a boa vontade, com todo o esforço, não conseguiram fazer. Não colocaremos um partido no poder mais que 2 vezes consecutivas. Queremos novos atores no processo. Não elegeremos pessoas que já tenham familiares no poder ou estejam tentando se elegerem juntos. O Brasil precisa ser um país de todos e não apenas das famílias com sobrenome político. Não elegeremos nenhum ficha suja, nenhum, para que sirva de lição. Não elegeremos candidatos que estiverem gastando muito dinheiro na sua campanha, pois o dinheiro vem de algum lugar e deverá ser ressarcido de alguma forma dos cofres públicos depois. Daremos preferência à eleição de candidatos que se comprometerem em promover a reforma política nesses parâmetros, acabar com o fórum privilegiado dos parlamentares, acabar com os privilégios que o parlamentar tem que destoam da realidade do povo brasileiro, criar uma lei na qual o secretário de Estado ou ministro da República seja um cargo técnico e não político, criar um instituto popular que tenha o poder de caçar o parlamentar e o governante que se apresentarem corruptos. Vamos tirar das mãos dos parlamentares esse poder. Fazer com que esse instituto popular delibere sobre salários e benefícios de um governante. Acabar com o privilégio de fazer campanha no exercício do mandato e recebendo salários para isso. É injusto para com os demais candidatos. Isso não pode mais ser assim. Um desdobramento dessa reforma nesses parâmetros, em 4 fases.
a conscientização do povo brasileiro através das redes sociais. Uma mobilização e conscientização através de reuniões nos vários segmentos da sociedade. Depois, uma concentração nas cidades para publicar e promover as ideias em público. E quarto, organizarmos uma ação popular que deixe bem claro oficialmente, através de um abaixo-assinado, qual é a real vontade do povo por reformas e quais as reformas, e que seja um instrumento legal para a alteração na Constituição. Faríamos isto no dia 5 de outubro, no dia das eleições. Pois bem, finalizando, você concorda que uma mudança na nossa postura vai fazer com que nossos políticos se preocupem mais com a opinião do povo? Consegue acreditar que podemos fazer as mudanças, trocar as pessoas, quebrando o monopólio dos que lá estão? Então gostaria que você não apenas ouvisse o vídeo, curtisse o vídeo, mas que o compartilhasse com o maior número de pessoas que você puder. Mas que tivesse cuidado de fazer pelo menos mais 2 adeptos dessas ideias. Veja bem, se cada um que ouvir essas propostas convencerem em 24 horas mais 2 pessoas a fazerem o mesmo, matematicamente, em 27 dias, teremos tocado todos os eleitores brasileiros. É um projeto possível. Consiga 2, que consiga mais 2, e assim por diante. De 2 seremos 4, 8, 16, 32, 64, 128. Teremos em 27 dias o número suficiente para mudar o que os nossos políticos não conseguiram fazer em 29 anos. Curta nossa fanpage no Facebook e vá nos acompanhando dia a dia pelo YouTube. A mudança, a reforma é possível. Organize então uma rede, começando com 2 pessoas, e vá mobilizando e influenciando essas pessoas, orientando-os a fazer a mesma coisa. Vamos reformar a nossa nação. Muito obrigado pela sua atenção.